eu quero aqui fazer uma pontuação seguinte. Eu quero separar o Adi advogado do Adi cidadão, tá? O Adi cidadão pensador. Aqui agora quem está falando não é o Adi advogado, é o Adi cidadão, o Adi pensador, tá? O que eu acho? Na hora que você tem uma maior responsabilização do gestor, né, por atos inclusive de incompetência administrativa, isso faz com que ele tenha maior critério, maior cuidado na escolha do time que vai compor a gestão dele. Você compreende? No momento em que não há nenhuma punição, ele pode escolher ardoidadamente votar qualquer um e não vai acontecer nada com ele. Poxa, veja, observe o seguinte, um gestor público, na verdade, ele é um empregado público, ele é um empregado público a serviço do povo. Ele tem que gerir, seja o município, o estado ou a nação, mas gerir muito bem. É uma responsabilidade que ele tem de dar dignidade às pessoas que o escolheram, né? Ele é agora o gestor de todos. Então perceba a responsabilidade que ele tem. E agora a gente está falando o seguinte, ele cuida de bem público, ele cuida de coisas que são caras. A vida são coisas muito caras. Né? Então, aí você tem, de um lado, o interesse público geral daquela cidade inteira, daquela coletividade, daquele estado, daquele país. Você tem o interesse coletivo e você tem o interesse individual do gestor. Tá? Você vai preservar o interesse individual do gestor, você vai preservar o direito coletivo. Tá? O que é melhor? É você afastar um mau gestor, um gestor incompetente antes que ele quebre a cidade, o estado ou o país, ou você esperar que as coisas continuem e o caos se instaure? E aí, volto a repetir, aqui é o Adi cidadão falando, tá? Por quê? Eu digo o seguinte, primeiro, para que alguém se candidate a um cargo eletivo de gestão pública, ele tem que primeiro pensar e analisar se ele tem competência para tal. Ele está preparado? E quando eu falo isso, Karina, eu digo o seguinte, eu sempre disse para meus alunos do curso de Direito, né, que ao escolherem um cargo para fazer concurso, eles tinham que antes pensar se eles tinham aptidão para aquele cargo. Não era fazer o concurso pelo salário, tá? Não é fazer o concurso pelo salário, é saber, eu tenho aptidão para esse cargo? Por exemplo, alguém quer fazer um concurso para delegado ou delegada. Eu tenho um preparo necessário psicológico para encarar o cargo de delegado? Porque não é só o salário, não é só o contra-cheque, né? É a responsabilidade que você tem com a sociedade no papel que você vai desempenhar. Você estar disposto a arriscar a vida no combate ao crime? Essa é uma exigência de quem faz um concurso para delegado, para um policial militar, federal, seja lá em que esfera, defender a sociedade. Você percebe? Da mesma forma, quando alguém se candidata a um cargo eletivo de gestão, ele tem que pensar se ele tem o devido preparo, tá? E não só se ele tem o devido preparo, mas se as pessoas que ele escolhe para compor o time dele de gestão são pessoas capacitadas. Você não pode colocar lá o fulano porque é compadre, né? Ou porque é do mesmo partido, porque é um correligionário. Não é. Você está cuidando do interesse público, você está cuidando do bem maior que é a vida de pessoas. Você compreende? Então, assim, é isso que eu digo. É preciso eficiência. É preciso eficiência na gestão pública. Uma gestão pública sem eficiência, você leva qualquer país à bancarrota. Então, o que eu digo é isso, é preciso preservar o interesse da coletividade acima de qualquer coisa, acima da figura do gestor, tá? Porque se você tiver que trocar um gestor, mas você preserva a sociedade, que ótimo, que bom. Então, na minha concepção, houve um retrocesso na lei, tá? Porque quando você afrouxa, né, e afrouxa nesse sentido de deixar as coisas assim mais líquidas, né? Você não responsabiliza adequadamente o mau gestor, e eu digo aquele que pratica atos que mesmo que não sejam de forma intencional, mas ele não tem o preparo. Tá? É como eu disse, numa empresa privada você afasta o mau gestor antes que ele quebre a empresa. Ora, o mesmo não tem que ser feito na gestão pública, e inclusive que é o bem maior que nós temos, né? É muita responsabilidade. Então, aqui fazendo essa minha colocação e até mostrando a minha indignação, né? Eu também, claro, ninguém pode ser condenado sem lei anterior que o defina, assim diz a Constituição nossa, da República. Também ninguém será condenado sem o devido processo legal. É preciso que haja o devido processo legal, sim, tá? É preciso que as garantias sejam asseguradas, é preciso que haja o direito da ampla defesa, tá? Mas a minha colocação é exatamente no sentido de que, comprovadamente,
o cidadão não tem aptidão para a gestão, você não pode esperar que a cidade, o estado, a nação vá à falência total. Você compreende que a falência total representa perda de vidas. Sim. O mau gestor causa muitas mortes. Ele causa, porque a saúde pública vai à bancarrota, né? A limpeza pública fica um caos, as rodovias ficam esburacadas, a gente vê isso acontecer. Perfeito. Então é isso que eu digo. Essa é minha indignação, sabe, Karina, quando a gente fala de gestão pública. E eu compartilho absolutamente pública. Dessa indignação. Você compreende? Perfeito. Mas aí eu queria te ouvir agora, né? Mostrar daqui a indignação do cidadão do Adi, tá? Não, mas tá perfeito. Eu também, como cidadã, também fico indignada. E é como você falou, tem... Uma cidade esburacada vai gerar acidentes, uma cidade suja vai gerar insalubridade, vai gerar mal-estar, né? Então, fora a atuação direta na saúde, na educação, em todos os aspectos da administração pública, né? Isso repercute na vida mesmo de cada um de nós. Então, eu também fico indignada e sou uma pessoa muito ativa nesse aspecto, assim, apontar o dedo quando alguma coisa está errada. Mas a grande questão é isso, você vê esse paralelo que você fez com o concurso público. Veja que um agente, para ser concursado, ainda tem ali etapas que tem que ser cumpridas. Avaliação psicológica, inclusive. Seletivo. Avaliação psicológica. É importantíssimo. Né? Além de competência técnica para o cargo, sim, avaliação psicológica. Perfeito. Né? E aí tem todas as etapas que devem ser cumpridas. É uma pessoa que está estudando para aquele, né, processo ali para poder passar. E estuda por anos, inclusive, para aquilo. A gestão pública, a lei, ela tem critérios muito basilares, muito elementares. É uma questão de idade, de alfabetização, de naturalidade. Então, assim, são questões que muitas pessoas podem se eleger sem necessariamente ter essas competências, né? Podem concorrer a cargos públicos sem ter essas competências. E aí temos uma faca de dois gumes, digamos assim, porque você tem essa distinção de quem pode concorrer e ser eleito, que vai precisar de alguns critérios mínimos previstos em lei para concorrer, muitos deles objetivos, né? Não passa por esse grande processo seletivo, precisa ser votado. E nós temos, ao fim, o exercício de uma função que requer uma série de conhecimentos e de competências que não foi exigido para que ele concorresse a essa vaga, né? Então, mais do que uma aptidão, nem essas competências técnicas são exigidas nesse processo de seleção desse gestor público, né? Diferente do concurso público. Pelo menos a parte técnica ela é exigida desde o início. Uhum. Então, esse gestor chega à gestão pública sem necessariamente ter essa gama de competências, até porque, venhamos e convenhamos, um gestor público tem que ter realmente uma gama de competências que poucas são as pessoas que vão ter, né, concomitantemente, ao mesmo tempo, todas essas aptidões, digamos assim, e competências, e ele vai estar lá, exercendo a administração pública. Então, realmente, a gente tem que ter essa possibilidade, e inclusive esse poder de penalizar, de punir esse gestor, inclusive de caçá-lo, se for o caso, né? Mas isso, cada esfera, ela realmente vai ter que respeitar aquelas garantias, aqueles princípios, o procedimento. Eu, como penalista de formação, eu digo sempre que forma é garantia. Então, assim, eu dou aula de prática penal. Eu explico para os meus alunos desde sempre, porque eu sou garantista, eu venho desse viés. Então, como penalista garantista, eu sempre falo, forma é garantia. Então, quando a gente fala na responsabilidade por ato de improbidade administrativa, a gente tem um regramento próprio que se aplica, a gente tem limites a esse poder punitivo, né, do Estado. Porque o Estado vem forte quando ele vai punir esse sujeito. Se ele punir, ele vem forte. Então, tem esses critérios de responsabilidade. Eu vou dar um exemplo. Tem um gestor que nós atuamos para ele, que ele tem vários processos por improbidade, processos penais. E assim, é o que você falou, doutor. Você chega na cidade dele, ele mostra com orgulho aquela cidade. Com orgulho. Assim, é uma pessoa que realmente tem aptidão para aquele exercício.
Só que o que acontece? A gente vê N responsabilizações de maneira objetiva. Então, às vezes, um mau gestor, que atua com intenção realmente de gerar dano ao erário, de enriquecer ilicitamente, ele não vai ser penalizado, mas um gestor que atua de maneira correta, ele vai responder objetivamente por irregularidades, meras irregularidades, responder a N processos, tem no seu patrimônio por anos preventivamente, né, em âmbito cautelar, restrito, ou seja, tentando simplificar aqui, quando a gente fala em disponibilidade de bens, né, você assegurar com o patrimônio daquela pessoa uma possível condenação. Então, se ao final do processo ele vai ter que reparar, vai ter que ressarcir, vai ter que pagar uma multa, tem um valor que vai ser pago, você tendo indícios de que esse sujeito, de que esse agente público, ele está querendo dilapidar esse patrimônio, ocultar esse patrimônio, você vai garantir desde o princípio, né? Então, ele vai ter todas essas repercussões em âmbito pessoal, às vezes, você extingue a vida pública dessa pessoa. E, repito, esse gestor que eu citei aqui como exemplo, tem vários processos em que é a mera homologação do certame. Nesse caso específico, ele tem, por exemplo, uma comissão técnica específica. Ele pegou alguns agentes públicos, capacitou esses agentes públicos para atuar nos certames, né, para atuar nas licitações do município, eventualmente acontecendo irregularidades que podem ser dolosas no âmbito dos agentes públicos ou não. Tem uma equipe técnica responsável, tem um parecer jurídico atestando a regularidade desse certame, que ele foi irregular. Chega, se o gestor público não homologar, eu acho que ele vai ter muito mais responsabilidade do que se ele homologar. Certo, correto. Então, ele não pode responder objetivamente, né, em âmbito de improbidade administrativa. E aí, a lei precisou, inclusive, dizer isso expressamente, porque nunca pôde. Ninguém pode responder objetivamente pelo mero exercício de uma função, pelo mero homologar. Né? Você tinha que ter, pelo menos antes, a culpa grave. Agora, mais do que isso, você precisa do dolo específico. Tem que ter a intenção, né? O querer. Exato. Querer. Tipo assim, tipo, se é para fraudar, é o querer fraudar. É para cometer a fraude de forma intencional. Né? Não é nem de forma desleixada, é de forma realmente intencional. Se vai roubar, eu roubei, mas tive intenção de roubar. Eu queria roubar de verdade. Né? Exatamente. Roubei com intenção de roubar. Então, a lei exige isso, né? E ela trouxe expressamente agora. Ela trouxe a nova lei de improbidade, ela fala assim, que ninguém vai responder pelo mero exercício de uma função ou de uma competência pública. Ou seja, um gestor não pode responder porque homologou, porque autorizou um procedimento licitatório. Né? Você precisa demonstrar que ali houve a intenção de roubar ou de gerar um dano ou de enriquecer ilicitamente. Então, são todas essas previsões, que são previsões garantistas, elas aproximam esse direito sancionador do direito constitucional. É óbvio que a lei tem diversos pontos que merecem críticas e reparos, né, obviamente, mas assim, nesse aspecto, eu como garantista, como penalista por formação, eu acho que foi positivo, porque realmente você precisa mostrar a intenção do gestor e do agente e de quem quer que responda para um ato de probidade, para que ele responda a título de improbidade.